Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sátia, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, leve e amorosa. E hoje, no nosso podcast Entre Amigos, temos uma convidada muito especial, muito linda, que é a Ananda. Ananda, gratidão por ter aceito o nosso convite. Você já é da casa, olha, fique à vontade. Ah, obrigada, gente. Eu amei ter recebido esse convite de vocês e eu tô super empolgada para as perguntas. É, eu assim, queria deixar claro que eu conheci a Ananda através do Bake Off, né? É verdade. Na verdade, eu acompanhei, foi a primeira vez que eu acompanhei o Bake Off. E eu achei uma temporada maravilhosa, assim. Eu torci por Uhum. várias pessoas, né? Eu achei que foi bem disputado, né? E todos eram muito bons. E aí eu conheci a Ananda, comecei a acompanhar ela e, e assim, muito legal o trabalho dela, até porque ela não é só confeiteira, ela também é jornalista, ela também ama os pets. Então, hoje em especial, a gente queria que ela falasse um pouquinho sobre a viagem que ela fez pela Europa, muito bem acompanhada, né, pelo Evandro e pelos dois gatinhos, né? Sim. Então, ela vai trazer várias informações para a gente, muito legal. Eu acompanhei bastante, fiquei muito empolgada, né? E o que mais me chamou a atenção foi o amor que ela tinha por eles, o cuidado, né, que ela colocava e todo o amor que ela colocou. Então, por isso a gente fez o convite para ela, mas a gente quer que ela volte para falar de confeitaria também. Mas hoje a gente vai falar só sobre o Kikito e a Mia. Ai, Conta pra... gente, essa viagem, na verdade, foi assim. Eu tava falando para elas um pouco antes que eu trabalhei com jornalismo e eu fiquei 12 anos trabalhando, eu comecei muito cedo. E aí eu sempre queria abandonar tudo e fazer uma viagem, assim, pela Europa, fazer um mochilão e tal. E aí deu certo de fazer uma transição de carreira, de jornalista para criador de conteúdo, e a gente conseguiu fazer a viagem esse ano, e a gente tem dois gatos, eu e meu namorado. E aí a gente nunca pensou em não levar os gatos. A gente não sabia quanto tempo ia ficar, então a gente sempre, é, tipo, tava sempre na nossa cabeça que os gatos tinham que ir com a gente. Então, antes de ver nossa passagem, de ver qualquer coisa, a gente foi ver como funcionava para levar eles. E aí a gente contratou uma veterinária que fez todo o documento deles, e as pessoas falavam que a gente era doido. Ah, vocês são doidos de levar pet, não sei o quê, mas, tipo, não existia não levar eles, né? Eles iam com a gente de qualquer forma, porque não ia deixar com ninguém, e também não ia, nem que fosse com a minha mãe, eu não acho que é justo eu deixar um trabalho para ela, sendo que ela já tem quatro gatos, dois cachorros, um monte de bicho em casa, e nossos gatos também tem outra questão, eles têm FeLV, que é uma doença, é tipo leucemia, e então eles precisam de atenção da gente o tempo inteiro, eles não podem se estressar. E aí, se a gente viaja e deixar eles vão deixar de ter o contato com a gente e tal. Então a gente resolveu levar, assim, antes da nossa passagem era deles. Aí a gente pagou assessoria, fez os exames, documentação, microchip, tem todo um processo para conseguir levar. Tem a passagem deles também que você compra na companhia. Aí a gente comprou tudo e foi. A gente não sabia quanto tempo ia ficar e nem que país ia passar, nem nada. Aí a gente começou pela França. A gente ficou, acho que 40 dias em Paris, alguma coisa assim. Ficamos com eles lá, passando frio, porque a gente foi no finalzinho assim do inverno. Para eles foi difícil. Mas nossa, eles se acostumaram super. Assim, o primeiro voo que foi de São Paulo para Paris, eles estavam mais agitados, assim, porque era a primeira vez no aeroporto e tal. Mas a partir do segundo, terceiro voo, eles estavam super habituados. A gente pegou ônibus várias vezes lá, pegamos trem várias vezes, ônibus de viagem, avião interno. Eles, no último voo da gente voltando, eles já estavam super habituados, dormiram o voo inteiro. Então, eles se adaptaram muito bem, assim. A gente achava que ia ser muito mais pesado, cansativo, assim, mas não, eles se adaptam, sabe? Onde você tá, eles se adaptam. E eu lembro uma vez que o Evandro falou, alguém tinha falado, ah, mas eles. É ruim o gato sair do ambiente, tipo, que
que as pessoas falavam, o que que eles falavam? Que os gatos não gostam de... são territorialistas, eles gostam de ficar no mesmo ambiente, vai fazer mal para eles. Só que eles ficam bem estando com a gente. Então, independente de onde a gente esteja, tipo, a gente chegava no Airbnb, eles olhavam assim e já ficavam abraçados com a gente, no nosso colo. Então, eles não são territorialistas, eles gostam de estar com os donos deles. Então, independente de onde a gente estava, eles estavam felizes com a gente lá. Então, foi muito legal essa experiência também. E muita gente chegou no meu perfil depois desses vídeos pedindo dicas, porque também queria viajar e tinha medo, achava que ia ser super difícil, e depois viu que não é tão difícil assim. Não é super fácil, mas não é o fim do mundo, sabe? Dá pra viajar assim. É mais tranquilo do que viajar com criança, eu acho, porque você só tem que levar um petisquinho e vai dando um petisquinho, eles dormem o voo inteiro, sabe? Não fazem barulho. Às vezes a Mia fazia os barulhos, mas ela faz no dia a dia também, então ela fica miando muito. Então, às vezes ela miava no voo, mas ninguém se incomodava, todo mundo achava fofo. Ai, iam fazer carinho, todo mundo. Foi bem legal, assim, a experiência. Mas os pets, eles pegam as características dos donos, né? Então, assim, com dois mochileiros, É, eles são pets mochileiros também agora, é, né? Se é, adaptaram bem, né? se adaptaram bem. E a gente começou, exatamente por isso que a gente já tinha planos de viajar com eles. A gente ia para Peruíbe, que é na praia aqui de São Paulo, onde os pais do Evandro moram, a gente levava eles de carro. A gente já foi para Londrina levar os ovos, e a gente levou eles. A gente para o Rio, a gente já levou eles. Para vários lugares a gente viajava de carro, assim. Então eles já estavam acostumados a sair de casa, assim. Já não são tão presos. São Sebastião, Ubatuba, a gente já. Todo lugar que a gente vai, na verdade, a gente leva. A gente nunca deixa eles sozinhos. Sim. Mas é isso mesmo, eles pegam as características, né? Então, assim, É. como vocês acostumaram a levá-los, então, né, de repente no começo pode até não ter tido muito, ter sido muito agradável, mas depois se adapta, né? E Nossa, provavelmente super. vocês são pessoas que se adaptam bem, né, às coisas, então eles acabam se adaptando também, né? Eu acho que eles sentem quando você tá estressado, né? Ou quando você tá ansioso e tal. Quando você passa uma segurança, assim, eu acho que eles percebem que você tá seguro e que eles podem estar seguros também, né? Sim. Ao longo dos vídeos que você colocou no ar, né, tinha muita gente no aeroporto, né, que ficava querendo mexer, ficava Uhum. olhando, né? Nossa, eles viravam celebridade no aeroporto, assim, todo mundo queria ver, e a gente colocava coleira, assim, eles ficavam passeando, aí todo mundo querendo fazer carinho, é muito fofo, assim, porque as pessoas gostam mesmo, assim, de pet, sabe? E tem muito tabu com gato, né? Porque você não vê muito gato no aeroporto ou viajando, você vê cachorro. Agora, gato, assim, são pouquíssimos, e aí sempre tinha alguém que falava, ai, tenho dois, ai, que legal, vou saber que dá pra levar, vou viajar com os meus e tal, então é uma forma de você mostrar que gato não é um animal que Ficar, tem que né? ficar só preso. Ele pode sair também, eles se divertem, eles gostam de conhecer coisas novas. Sim. Mas fala dos perrengues. Ah, nossa, teve muito perrengue. Eu acho que o maior perrengue foi quando a gente estava em Paris e a gente ia para Londres. Foi a primeira vez que a gente ficou um tempo assim na Europa, então a gente não sabia como as coisas eram e a gente comprou uma passagem de ônibus para ir de Paris para Londres. E aí era o Flixbus, eu acho. E aí todas as viagens que a gente tinha feito, a gente podia levar os pets, então a gente achava que era só comprar passagem e ir lá. Aí chegamos lá e era o nosso último dia para ficar em Paris, a gente já tinha que sair para não dar o prazo, né, de o prazo de turista que a gente estava. E aí saindo, Uhum, indo para Londres, a gente ganhava mais tempo na viagem. E aí a uhum, gente foi pro ônibus assim, e a gente tava subindo, aí o moço falou: ai, o que é isso? Dá essa mala aqui pra eu guardar, a mala que tá dos gatos. Eu falei: não, eles vão com a gente. Aí ele falou: ah, não, mas não pode levar pet, não pode levar nenhum pet nesse ônibus. A gente falou: mas a gente pegou vários, a gente pegou dessa empresa também e tal. Ele: não vai, vocês vão ter que ficar e não sei o quê. Tipo, aí eu comecei a chorar lá. Eu ia filmar isso, só que eu tava tão desesperado que eu nem lembrei de filmar. E uhum, aí ele não queria deixar, não queria deixar. E tinha um outro que era tipo, o ajudante dele, do motorista, que não sei se ia revezando com ele, sei lá. Ele, uhum. eu tenho gato, eu gosto muito, eu vou convencer ele e tal. Aí ele ficou convencendo o cara, não vou. Aí eu falei,
tô nem aí, esse cara, eu vou embora e tal. E a gente tava quase indo embora, ele falou, ai, não, vai, pode subir, deixa, eu finjo que esses gatos são meus, porque depois que a gente percebeu, é porque ia passar na imigração, né? E aí, na imigração, todo mundo tinha que descer do ônibus. E aí, não sei se podia levar pet ou não. Eu não entendi muito bem essa questão de ir pra Londres mesmo. Mas a gente conseguiu, no final das contas, os gatos foram com a gente e tal, foi tranquilo. Mas eu passei esse perrengue. Qual mais perrengue a gente passou? Acho que esse foi o maior. Esse foi o maior, né? Mas a gente passou perrengue de. Ah, e principalmente a gente tá nervoso de como que a gente faz com a caixa de areia dentro do voo. E aí a gente levava sempre um tapetinho, sabe? Aí depois a gente percebeu que eles não se sentiam à vontade de fazer no voo. Mesmo levando uma caixinha pequenininha com areia, Só eles humano, preferiam né? segurar. Eles não Todo usavam. humano não consegue fazer fora de casa, né? Exatamente. Acho que eles preferem estar num ambiente mais tranquilo. Aí, nos voos, a gente percebia que eles não usavam. Aí a gente deixava sempre o tapetinho, caso, né, uma emergência. Mas eles não usavam. Aí chegava no aeroporto, a gente entrava num banheiro especial, aí tirava eles da caixinha e eles usavam. Mas no voo, assim, tipo, não sei se é por causa do barulho, eles não gostam de usar o banheiro. E aí a gente foi aprendendo como que eles se comportam também. Mas no começo eu acho que é mais você ficar tenso. Tipo, meu Deus, como que vai ser? Não sei o quê. E pra eles é super tranquilo, eles só não querem usar e depois, quando chega no aeroporto, eles usam, sabe? Não é o fim do mundo, assim. Ele é mais tranquilo do que a gente imagina. O Pepito dormiu a viagem inteira. O Pepito sempre dormia a viagem inteira, parece um bebezinho, assim, no colo. E as pessoas ficavam muito surpresas de ver ou Sim. não? Muita gente ficava surpresa de ver, principalmente no voo, assim, porque a pessoa tá esperando um cachorro e tal, aí ela vê um gato, aí todo mundo, meu Deus, é um gato, não sei o quê. Queria fazer carinho, queria ficar perto. Uma moça no nosso voo de volta de Portugal pra cá, queria sentar atrás pra ficar perto dos gatos, pra ficar fazendo carinho. Então as pessoas são muito fofas, assim, tem mais gente que gosta do que. Não teve nenhuma pessoa que falou, não quero pet. Porque nos comentários nas redes sociais tem um monte de gente que fala, não, se tiver um pet do meu lado, eu não vou. E não sei o quê. Mas na vida real, essas pessoas não sei, ou elas não falam, né? Mas eu Sim. não vi essas pessoas na vida real. Mas talvez por desmistificar mesmo, né? Da tranquilidade que né? A princípio tem aquela resistência, né? Uhum. Em relação aos custos, eu sei que você falou lá nos seus vídeos, inclusive a gente pede que o pessoal acompanhe, né? Siga a Ananda nos. Você tem um canal no YouTube também, né? Tenho. A gente vai colocar na descrição para acompanhar, para seguir, porque tem vários conteúdos interessantes lá. E em relação aos custos para levar, porque tem as vacinas, Uhum. tem algumas restrições, né? Tem Uhum. algumas coisas que precisa seguir direitinho ali para transportar, não é isso? Sim, a gente precisa dar a vacina da raiva neles. Pode ser a gratuita ou pode ser no veterinário, né? Mas tem Uhum. que estar em dia, então não pode estar menos de um ano que você deu a vacina de raiva. Aí você tem que pôr o microchip também, é, fazer como que é o nome daquilo? A vermifugação, você tem que fazer também. Então, é basicamente essas três coisas. Uhum. E só que a gente não quis fazer por conta, porque a gente ficou com medo de não conseguir alguma coisa, porque são essas três coisas que você tem que fazer, mas tem os documentos que você precisa para isso. Então, você precisa do documento da microchipagem, para eles saberem que ele tem microchip, o documento para eles saberem que está vermifugado, e um documento do governo, do Ministério da Agricultura também tem um documento. Então a gente chamou essa veterinária para fazer todos esses documentos para a gente se sentir mais tranquilo. E aí a veterinária, a gente gastou R$ 4.000 pelos dois. Já com a vacina, já com o microchip, com a vermifugação, com tudo. Então deu 2.000 por cada pet. E aí, para viajar, o voo de ida, a gente pagou 790 por cada pet. Ou era ida e volta? Acho que era ida e volta, 790 por pet. Uhum. E, porque era internacional. Se é nacional, acho que é 200 e tal. E aí foi 790, então a gente gastou. Deve ter, deve ter dado uns R$ 7.000 para os dois. Porque a gente ainda comprou a caixa de transporte que é obrigatória. Então Isso que tem eu uma ia te caixa. perguntar, se É, tem diferenciação, né? O tipo de caixa,
como é? Então, tem companhia que. Cada companhia tem umas roupas que dá para todas, assim, porque elas são aquelas que dobram, assim, que são mais flexíveis. As Uhum, nossas são todas flexíveis, porque a gente não sabia quais companhias a gente ia pegar, né? Então a gente pegou uma flexível, só que a gente pegou uma muito boa, que inclusive todo mundo me pede o link dela, eu vou deixar no meu Instagram o link dessa mala. Que é uma uhum. mala que ela é quadradinha e ela abre nas duas laterais e ela forma tipo como um É- globo, é- assim. ela não é uma caixa, ela é uma malinha. É uma malinha. E abre as laterais Ah, e as laterais têm um tecido meio transparente. Então fica um negócio enorme, assim. E aí a gente, como eles gostam de ficar juntos, a gente deixava os dois juntos nessa caixa de uhum, transporte e levava uma caixa a mais, porque a gente sabia que cada um tinha que estar na sua. Só que uhum, chegava na companhia e a gente falava: ah, eles ficam mais calmos juntos, que eles ficam dormindo abraçadinhos e tal. Tudo bem deixar na mesma caixa? Tipo, eles pesam um pouco. Aí eles sempre deixavam, deixar na mesma caixa. Então nunca pediram pra ser mais por garantia, se precisasse separar, a gente separava, mas uhum, eles sempre, tipo, ficavam nessa caixa juntos mesmo. A gente abria as laterais e ficava um espação, assim, para eles. uhum. É porque, assim, isso é uma grande dúvida, até porque, né, na época que você estava viajando, teve problema com o cachorrinho, né, aqui no Uhum, Brasil, né? Então, nem vamos falar sobre isso, porque a história é muito triste, assim, eu até evitava de olhar, porque muita gente ficou traumatizado com isso, né? E aí foi justamente na época que você estava viajando, né? Então tem sim. todas essas interrogações, né? Em relação Uhum, a como é que é, o que precisa, né? Se eles ficavam perto de vocês, porque nos uhum, ônibus eu acompanhei, eu vi, né? E era bem tranquilo, né? Quando uhum. vocês Sempre viajavam, ficava até ali. de trem, né? Até de Sim. trem. Sempre a malinha ficava ou nos pés ou no nosso colo. Então sempre ficava ali. E aí a gente sempre dava um jeitinho de abrir, eles ficarem no nosso colo, eles darem uma voltinha. Ninguém nunca reclamou, assim. Foi sempre só em alguns voos que você não pode tirar muito da caixinha por questão de segurança, mas em ônibus é muito tranquilo eles saírem. Só se tiver um passageiro que tenha alergia, né? Alergia. Mas não achamos também. Todas as vezes que a gente andou de ônibus ou trem, nunca ninguém passou mal ou ficou espirrando, nem nada. Mas é bem tranquilo, assim, fica sempre junto com a gente. Se a gente tivesse ido viajar e não tivesse a opção de levar eles no nosso colo, com a gente, a bordo, provavelmente a gente nem teria viajado. Porque Sim. eu não levaria eles no bagageiro, sabe? Não me sentiria confortável. E nas hospedagens, né? Porque vocês pegaram o Airbnb, né? Uhum. A gente sempre pegava o Airbnb e colocava a opção pet. E aí tinha muita opção de pet, assim, muito diferente do Brasil, que tem pouca. Lá na Europa tem muita opção de quarto, ou só o quarto ou a casa inteira para você levar seu pet. Então, nunca tivemos dificuldade. Todos os lugares que a gente ficou, a gente sabia que aceitava pet, ou se a gente fechava direto com alguém, também não tinha problema levar pet. E eles nunca estragaram nada também nas casas que a gente ficava, porque eles não têm mania de arranhar, mas de qualquer forma a gente sempre que era um sofá assim que era fácil de arranhar, a gente cobria inteiro para não ter problema e tal. Então a gente sempre com os cuidados para não danificar nada, mas nunca eles são bem tranquilos assim, eles não quebram nada, são bem Uhum. tranquilos e tem muita hospedagem legal para você ir com pet, com quintal. Ah, se tivesse quintal também a gente preferia, porque aí eles podiam ficar brincando. E como é que foi que você adotou, né? Você comprou, você adotou? Como é que foi isso? Eu A sua adotei. história com eles? Então, eu adotei os dois. Na verdade, antes da pandemia, eu morava com a minha mãe. E aí, eu tinha uns 26 anos, eu morava com a minha mãe, aí veio a pandemia, e aí eu fiquei com medo de ir para casa da minha mãe, porque ela era grupo de risco e tal, e aí o Evandro, eu já namorava com o Evandro, a gente decidiu ficar juntos na pandemia, assim, morando no mesmo lugar, para não. Porque como eu tava indo para a CNN, trabalhando na rua, eu tinha muito risco de pegar a doença, não tinha vacina na época. E aí eu decidi ficar aqui. E aí o Evandro tinha um gatinho.
Que a gente não tinha muita noção de gato na época, a gente cuidava bem e tal, mas a gente não prendia em casa como deveria. Tipo, hoje eu tenho outra noção de pet. E aí, esse Uhum. gatinho do Evandro ia pro vizinho, voltava a hora que queria e tal. Ele tinha uma vida meio livre, assim. E a gente mora em casa. E aí, tipo, depois de um tempo, ele ficou doente. E aí foi quando a gente descobriu a FeLV, que é essa doença de leucemia. O meu E também aí, tinha. também. Ah, então quase todos os gatos que têm acesso à rua ou que É. vieram da rua têm. E aí a gente viu ele meio malzinho assim e tal, falou: "Ah, vamos adotar um gato pra fazer companhia pra ele, que às vezes ele tava sentindo falta de sei lá, de brincar e tal". E aí o Evandro falou assim, era no ano novo, a gente passou com a minha mãe. No ano novo ele falou: "Ai, olha, eu só vou pegar um gato se a gente achar um gato tipo no meio da rua assim, aí eu vou pegar". E aí, no dia seguinte, minha mãe foi fazer uma caminhada no dia primeiro, foi fazer uma caminhada na rua e, tipo, lá no bairro dela tem muito terreno baldio, assim, tem. As pessoas abandonam muito animal lá na rua, no bairro dela. E aí ela voltou pra casa, gente, achei um gato lá no terreno baldio e tal. Aí a gente falou, meu Deus, vamos lá. E aí a gente foi lá e era o Pipito. E aí a minha mãe, Evandro, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar. Você falou que queria ontem, não sei o quê. E aí a gente teve que pegar ele. E ele tava no Eu meio vi do a terreno, assim. filmagem que você colocou esses dias, não foi? Sim, Quando você aham, achou, né? Aquele sim. era o Pipito. E a É, Mia? e E a aí Mia? a Mia chegou Hum. 2 anos depois do Pipito. Foi. A gente tinha ido pro. É sempre no ano novo que aparece gato pra gente. A gente tinha ido viajar com o Pipito pra Ubatuba. A gente tava na praia lá e tal. E aí, uma amiga foi com a gente, deixou o carro estacionado na frente da nossa casa. Aí, quando a gente voltou, tinham abandonado uma gatinha, não sei aonde, mas ela se enfiou dentro do carro da minha amiga. Sei lá, tipo, na roda, não sei. Ela ficou dentro, assim, e a gente só ficava escutando miado. Aí alguém pegou, colocou aqui pra dentro. Porque a gente falou, vamos colocar ela aqui pra dentro, depois a gente vê o que a gente faz e tal. A gente colocou ela pra dentro de casa, e aí o Evandro já sabia que a gente tinha que doar a Mia, porque ele, não, a gente já tem o Pipito, não pode ter mais gato e não sei o quê. E aí eu falei, tá bom, vou achar um dono. Aí eu fiquei procurando um dono pra mim e tal. Aí quando apareceu uma mulher que queria, eu falei, não vou mais dar pra ela. É desse jeito, né? Aí ficou pra gente. Então, esses gatinhos, né, que na verdade é o mesmo, são duas gatinhas que nasceram aqui, elas vão fazer 3 meses, e no início eu achei que um era macho e tive que mudar o nome depois, né? E É. aí a Nanda era. Ai, que linda! Ela odeia abraço, olha a cara dela. E a Nanda era um nome que eu gostava muito, Uhum. assim, eram 2 nomes que eu gostava muito em sânscrito, que é Ananda e Shanti. E Uhum. aí, essa é a Nanda, né? E Uhum. a Shanti está por aí. A Shanti tem um. Na verdade, quem não sabe, Ananda quer dizer felicidade e Shanti quer dizer paz. Então, eram 2 nomes que Uhum. eu gostava muito. E aí, eu fiquei entusiasmada com a viagem da Ananda e acabei fazendo uma homenagem. Por isso que a fotinha está aqui hoje, da Ah, Ananda. que lindinho. Ela é linda. E aí eu estou bem feliz, assim, com os meus filhos. Eu tenho uns 10, né? Esses só são Uhum. 2, mas tenho vários aqui. Que, na verdade, eu nunca quis também ter gatos, e aí vem um que também teve fel, que É. ele já faleceu, Júlio César, e, e foram chegando. Na verdade, eu não resgato da rua, mas eles vêm até mim, né? E aí eu só acolho. Mas uma pergunta que eu vi que as pessoas fazem muito para você é quantos países eles já viajaram? Porque tem gente que Uhum. nunca viajou e os seus gatos já viajaram bastante. Sim. Eles viajaram pra. A gente começou com a França, e aí foi Paris e sul da França, e depois a gente foi pra Espanha, depois Itália. Londres, Londres, não foi? Inglaterra foi o penúltimo. É, Itália, eu falei? Ai, sei lá, a gente. falou. Então foram Não, e assim, para quem não viu, depois assista. A cada lugar que ela ia, ela se apaixonava. Ela, eu quero morar aqui. cinco. Ai, muito gostoso lá, Realmente, né? realmente Itália é diferente. Eu acho que é mais parecido com o Brasil, né? Sim. E a comida é muito boa, né? Sim, sim.
Assim, dos outros lugares tem um probleminha com comida, né? Mas eu acho que na Itália eu acho que é mais parecido, assim, a gente se identifica mais, né? E assim, Nossa, sim. uma coisa que eu via, né, é que uma das casas, não me lembro onde foi, mas eles conseguiam ficar na área externa, não é? Você Sim, foi lá colocava. na Itália. Ó, os Sim. macaquinhos acabaram de chegar, vou mostrar pra vocês. Tem os macaquinhos também. Olha isso, gente. Ao vivo e a cores. É, ele é o bebezinho. É, que lindos. São dois, São 4. Tá mas vendo tem mais um dois aqui? só aí. Ó, tem mais 2 ali e esses 2 aqui. É que um é bem Ah, pequenininho. depois dá para ver no Instagram da Ananda, dá para ver direitinho, É. né? Uhum. Ah, o Eles tio vêm da pra... merenda? É o tio da É, merenda, né? ali, ó. Tio Evandro. Olha lá, ó. Viciado em alimentar os macacos. Ah, é muito bonitinho. E os É. macacos são recentes, foi no seu retorno da viagem, não é? Não, na ida já tinha. E aí Já tinha? a gente saiu daqui e a minha irmã ficou passou os meses que a gente ficou na Europa, ela ficou aqui em casa. E aí ela que alimentava eles quando a gente não Ah, tava. tá. Ah, mas eles sentiram a falta de vocês, né? Principalmente Acho do que tio de sim. merenda. É, porque o Evandro coloca banana, tipo, 3 vezes por dia, né? Minha irmã colocava uma vez por dia só, eu acho. Eu acho que eles não gostavam muito da sua irmã. Prefiro o outro tio. Bom, a gente tem um monte de coisa para falar, a gente vai separar os podcasts por assunto, mas a gente já fez o convite para a Nanda, para ela vir contar sobre confeitaria, né? Porque ela fez alguns cursos, né? Nessa viagem também ela aproveitou para fazer alguns cursos. Eu acompanhei, vocês podem dar uma olhada lá, mas a gente vai vir para ela comentar um pouquinho mais porque com certeza vai ser super agradável como está sendo hoje para a gente. A gente está muito feliz de você ter aceito, né? Você é super comunicativa, você é muito sucinta, né? A gente já tinha falado sobre isso, e a gente está muito feliz com esse trabalho, né? Que você faz de doação de amor para os pets, né? Que isso é uma coisa que a gente sempre divulga aqui, porque se você faz com pet, você faz na sua vida, né? Então, eu acho que serve de exemplo para as pessoas, né? E aí, Uhum, da próxima vez, se você quiser trazer alguém também para estar conversando com a gente, contando as experiências, contando as novidades, né, sobre os rumos, né, do teu trabalho, né, dentro da confeitaria, ou qualquer outro assunto que você queira trazer para a gente, tá uhum, bom? tá bom, Muito pode. obrigada, tá? A gente está Obrigada muito a feliz vocês. e a gente quer sempre que você esteja aqui com a gente, tá bom? Obrigada, gente. Foi muito legal. Vocês são Tá, muito maravilhosas. Muito legal o imagina, papo, assim. Parece que a gente já se conhece há anos, né? Tipo, as melhores não é? amigas. A gente sempre fica feliz porque às vezes as pessoas ficam meio tímidas para fazer e a gente sempre procura deixar o máximo da pessoa à vontade para que ela volte Uhum. sempre. E assim, você já faz parte do Recanto agora, já foi batizada, e aí a gente espera que você esteja sempre com a gente, tá bom? Ah, certeza, podem me Obrigada. chamar também. Obrigada a Tá vocês. sempre, já está convidadíssima. Obrigada. Beijo. Obrigada. Beijos. Beijo. Beijos.